Vamos começar nossa conversa sobre a violência doméstica. Ainda podemos até considerar que fique encaixado aqui um pouquinho sobre a questão da criança, porque uma violência muito grande que se comete com o gênero masculino e feminino são aquelas ah, falas, dicas subliminares que ficam no nosso subconsciente. Da outra vez eu falei subconsciente, no subconsciente e às vezes no inconsciente também, e vão marcando a forma da pessoa se colocar no mundo. E se o patriarcado, que é o sistema que ainda é de dominância na nossa formação, isso em todas as sociedades, se a continuidade dele permanecer e ainda por cima trazendo os aspectos da opressão e da violência que o sistema patriarcado produz, nós teremos muitas gerações ainda pela frente de sofrimento dos gêneros, né? Principalmente, então, agora eu quero falar do masculino, porque eu cometi um ato falho quando eu cantei a música do Pepeu Gomes, que eu trouxe num dos vídeos, como referência de alguém, um artista que há 40 anos trouxe já a provocação para que a gente pudesse, cantando e brincando, mas também refletir. E quando ele canta: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, eu cantei o contrário. Eu cantei: ser um homem masculino não fere o meu lado feminino. E ouvi, fui pensando, tentando dar conta. Descubro mais uma vez que eu amo Freud, porque ato falho, eu acho que eu ainda não tinha falado para vocês. O ato falho é uma forma também de que a gente traz para a consciência aspectos que estão guardados nos nossos arquivos, tanto do subconsciente quanto do nosso inconsciente. E num processo de análise, eles têm uma importância imensa, porque ao trazer à tona aspectos desconhecidos de nós próprios, vamos analisá-los e ampliar o pensamento. No dia a dia também pode ser feito isso. Por quê? O que eu me pus a pensar? Que de fato, talvez o homem seja então o mais violentamente ser agredido com a cultura patriarcal, porque talvez o homem, na sua essência, seja mais feminino do que nós mulheres, sem pensar pelo lado da facilidade de demonstrar afeto, de falar. Mas se nós pensarmos, por exemplo, em como os homens encaram a dor, nós vamos compreender isso. E eu tenho certeza, todo mundo aqui conhece, vive, se relaciona com um homem e sabe o quanto um homem não tem substância para enfrentar as dores, não sei se principalmente, mas especialmente físicas, que é as que nós, inclusive, mais relacionamos a eles, né? Então, uma dor de dente para um homem é uma catástrofe. Uma gripe é o fim do mundo, acabou, né? Vem um terremoto aí que eu não dou conta. Então, quantas vezes a gente não brinca, vê e até ri da forma como o homem encara a dor. O homem não gosta de ir médico, não é só porque ele não gosta, porque ele é machão, é porque ele tem medo, né? E isso a mulher tem uma outra forma de lidar. Então, o meu ato falho, eu acredito que foi providencial, porque eu queria mexer mesmo com esse tipo de estrutura social que vai sendo pautada muito subliminarmente
nas culturas e vamos nos apropriando delas como se fossem ideias, propostas sagradas, como diria um ex-ministro de há muito tempo no Brasil, imexíveis, né? E não é, gente. A gente tem falado aqui das transições das sociedades, de como toda sociedade, inclusive para sobreviver, porque senão ela morre, ela precisa avançar, ela precisa dar saltos para a aceitação de tudo que está existindo naquele momento ao redor. O que tem diferido nesse momento que estamos vivendo é a velocidade das transformações, né? A gente já começou a falar disso e essas velocidades elas confundem muito, assustam muito e faz com que as pessoas se agarrem ao que já é conhecido, né? Que é o que a gente pode até chamar então de conservador. Tradições, só que o que nós temos que pensar sempre é que, como vivemos numa sociedade conduzida por um grupo de pessoas que denominamos políticos, a gente precisa saber que os políticos se apropriam daquilo que é observado nas reações do ser humano para fortalecer suas ideologias, né? Então, quando eu falo da ideologia conservadora, eu estou aqui querendo me referir ao nefasto do conservador, né? Aquilo que engessa e, além de engessar, reforça preconceitos, né? Reforça aquele conceito já conhecido e faz a pessoa grudar de tal forma que haja um medo de avançar para postos mais significativamente diferentes. E então o político se utiliza disso para criar os grupos militantes, né? Que é sempre ruim quando agem de forma radical. Tudo que seja radical é ruim, seja de um lado, seja de outro, seja em comportamentos nossos do dia a dia, seja na criação de ideias. E aí impede a pessoa de aceitar com mais facilidade que a vida é uma transição diária e que a nossa sociedade passa no contemporâneo por uma das transições mais intensas para ser diluída por cada um de nós, porque ela traz mudanças em muitas áreas, muitas, e também nessa velocidade que eu coloquei, ainda acariciadas totalmente pela tecnologia, que também já é algo muito desconhecido ainda para a grande maioria. Desconhecido em termos do potencial que tem, né? E aí eu me lembrei também, então, de uma outra música que eu queria falar e veio muito a contento, porque o Ney Matogrosso tem sido citado também em alguns comentários do povo na internet e como uma pessoa assim extraordinária, porque é gay e não precisa ficar pululando e gritando aos quatro ventos. Bom, não precisa mesmo. Primeiro porque ele tem uma condição social e acadêmica que faz com que ele tenha tido essa facilidade, provavelmente, né, de lidar com o autoconhecimento, né? Ele deve ter investido nisso, investe nisso, a gente sabe, porque ele é uma pessoa maravilhosa, sensível e, portanto, com certeza, um acesso a conhecimentos inúmeros que faz com que a postura e a forma de lidar com os problemas lhe seja mais facilitada. Uma condição econômica também que não o obriga a enfrentar o preconceito da rua,
né, da quebrada, das esquinas, das avenidas das grandes cidades, dos guetos. Então, tudo isso faz mesmo com que ele seja inspirador. Porém, ele também, como pessoa pública, na minha opinião, e me perdoe, meu querido Ney, que eu amo de paixão, poderia usar a sua voz para dizer que ele é gay, não precisa levantar nenhuma bandeira, mas que nós todos humanos devemos respeitar aqueles que estão levantando bandeiras, porque se não levantar bandeira e gritar, não é respeitado, não é reconhecido e fica como se fosse uma causa de menos importância. E não é. Se a gente quer a sociedade, quer aceitar o que a sociedade é, que é ser plural, nós temos então que respeitar as lutas, os movimentos de todas as questões sociais. E Ney cantava já nessa linha, só que era provocadora, óbvio, mas é uma coisa que a sociedade empurra a goela abaixo, né? Homem não chora, você tem que ser homem com H, homem com letra maiúscula, não seja mariquinha, né? Não vire bicha, vai querer ser viadinho, já tudo isso na ideia. E o Ney cantava, né? Porque eu sou homem, homem com H. Então, assim, tem muita, muita música, pena que não dá tempo até para eu lembrar e muito menos pesquisar, para que a gente possa entender. Eu queria trazer essa ideia do subliminar, né? De como, assim, sutilmente vão sendo trazidas para o nosso dia a dia ideias, palavras, concepções que formam um padrão. E aí o perigo é esse, nos engessarmos no padrão e querer colocar todo mundo naquele padrão. E quando falamos então na educação de uma criança, nós temos que considerar tudo isso. Isso não significa que você não possa continuar, se quiser, comprando azul para o menino, rosa para a menina, bexigas assim, bexigas assado, príncipe, princesa. Pode, desde que você tenha consciência de tudo isso e faça como uma brincadeira, não como a escolha certa, porque tem que ser assim. Aquele bebê poderá um dia trazer um choro diferente para você, no sentido de que queira comunicar a sua condição real de estar no mundo. E se a pessoa tiver muito engessada no padrão e no tradicional, ela terá muita dificuldade de aceitação. E são essas pessoas que se suicidam, que ficam nas ruas só usando como trabalho a prostituição, porque o mercado não se abre a elas, são assassinadas. Então, isso também é começar a pensar nas nossas crianças. Beijo, continue com Zélia, com Z, que muito mais virá para que a gente aprenda a pensar. Só pensar, não precisa saber se é certo ou errado. Tchau!